é um prazer poder estar aqui nessa feira, depois de ouvir as apresentações aqui, que já foram bastante proveitosas. Eu vou falar um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida está dentro do Viver Sem Limites, exatamente pela condição de acessibilidade, a condição não só arquitetônica que nós colocamos no programa, mas também com relação à reserva de direitos específicos para os portadores com deficiência. Então eu poderia começar, você pode passar para mim? Essa meta do programa Minha Casa Minha Vida, agora na segunda etapa, que eu vou dizer que era de 2 milhões de unidades, porque a presidenta na quinta-feira já anunciou que essa meta aumentou e vai passar para 2 milhões e 400 mil unidades, tá? Pode passar. O objetivo do programa Minha Casa Minha Vida, quando ele foi criado, ele teve 2 objetivos. Um foi a condição econômica, né, mundial, global que estava, e houve uma decisão do governo de criar uma condição de aquecimento da economia. Então ela teve 2 objetivos, que foi exatamente gerar mais empregos, aumentar a condição através da construção civil e ampliar as condições das famílias a terem acesso à moradia. Okay? Então, pode passar. Esses são os valores de investimento do programa Minha Casa Minha Vida na segunda etapa. Nós vamos ter só de subsídio 72 bilhões, sendo 62,2 bilhões do recursos do Orçamento Geral da União e 10 bilhões do FGTS e 53 bilhões de financiamento. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele vai gerar 125,7 bilhões. Dessa meta do programa, 60% é para famílias com renda até R$ 1.600, e é exatamente aqui que já começa o nosso programa Viver Sem Limite, né? Essas unidades que serão produzidas, essas 1,2 milhões, todas essas unidades, elas são adaptáveis à deficiência, certo? Para atender as deficiências. Então, o que o Minha Casa Minha Vida 2 ele alterou com relação ao primeiro? Primeiro, ajuste nas faixas de renda. As faixas de rendas aumentaram. A renda menor, que antes era até 1.300, passou para R$ 1.600, né, a renda familiar. Aumentou 60% agora destinado para essa menor renda. Na primeira etapa, nós tínhamos apenas 40%. E também o aperfeiçoamento das regras, principalmente com relação ao processo de seleção, que eu acho que é um pouco essa questão já de preservar, de garantir o direito das famílias, né? Hoje, essa questão da seleção das famílias, nós temos as regras nacionais e as regras locais. Essas regras locais, elas têm que ser aprovadas pelo Conselho de Habitação Municipal ou pelo Conselho de Assistência Social, que exatamente o objetivo é dar transparência ao processo, né? Para que toda a sociedade civil possa participar e possa conhecer quais são essas regras. Por isso que hoje, quando vai haver um processo de seleção, essa regra ela tem que ser clara e tem que ser aprovada pelo Conselho local, exatamente para poder proporcionar a participação da sociedade civil. E outra coisa, hoje, quando as famílias são selecionadas, tanto esse critério de seleção ele é obrigado a ser publicado por decreto. E o nome das famílias que também serão e foram selecionadas, pré-selecionadas, elas têm que ser divulgadas em local público, que tenha acesso, que as pessoas possam ter acesso à informação. E no caso, quando a seleção é feita pelo município ou por um governo do estado, o nome das famílias tem que ser publicado em decreto, exatamente para que todos possam ter acesso a essa informação. Outro detalhe, pode voltar um pouquinho, a melhoria da especificação técnica, né? Esse foi exatamente, hoje as unidades são maiores, né? E o tamanho dessas unidades
unidades se tornou maior exatamente para que elas pudessem ser adaptadas. Então, todos os cômodos hoje das unidades produzidas para essa faixa de renda, que é a menor renda, elas permitem o giro de 180 graus da cadeira, que foi exatamente para que possa melhorar. Então, tem outras especificações de distância da porta, enfim, existe um grupo de especificações que fez com que a unidade habitacional tivesse que ter um tamanho maior. E essa foi uma decisão de governo, porque evidentemente que isso também acarretou custos. Houve um aumento dos custos dentro do programa que foi absorvido pelos recursos do Orçamento Geral da União. Também essa segunda etapa, a mulher chefe de família tem prioridade, e a prioridade também, uma das regras de prioridade de seleção é a família com algum membro portador de deficiência é também prioridade. Então, hoje as 3 regras nacionais de priorização de seleção famílias em área de risco, mulher chefe de família e famílias que têm algum membro portador de deficiência. Outro detalhe, nessa segunda etapa do programa também ela está trabalhando com uma maior parceria com o poder público. Existe recurso também para o trabalho social, que é justamente para que essas famílias que às vezes não moravam no condomínio, não moravam no empreendimento que exige essa convivência, o programa, o trabalho social, dando ajuda nas regras de convivência, ajuda no planejamento familiar, ajuda na orientação dessas famílias a saberem buscar os seus direitos e acessar as políticas públicas que são oferecidas no local. Então, esse aí é o objetivo do trabalho social. E outra questão que hoje Minha Casa Minha Vida trabalha muito é a inserção desses empreendimentos dentro do município. Por quê? Porque a tendência é que você faça conjuntos, inclusive cada vez maiores, exatamente por uma equação de preço, a própria questão de custo de terrenos disponíveis. Então você está tendendo a fazer conjuntos maiores, e isso, a inserção urbana desses conjuntos é fundamental que ela tenha do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de escola, do ponto de vista de creche. Então essa implantação dos equipamentos públicos, ela exige uma parceria maior com o poder público local. Essa parte eu já falei, de trabalho social. Então, vamos lá, especificamente com questão ao plano Viver Sem Limite, é isso. O objetivo é possibilitar às pessoas com deficiência o direito de uma moradia adequada à sua condição. Então, como todas as unidades são produzidas adaptáveis, a adaptação ela virá no segundo momento. Depois da família selecionada, aquela unidade ela vai ser adaptada de acordo com a deficiência para que aquela família possa ter uma qualidade de vida condizente com a sua necessidade, já falamos da meta, que é produzir 1,2 milhões de unidades adaptáveis, Outro detalhe importante, que foi uma alteração também razoavelmente recente, ela aconteceu no final do ano passado, hoje todo empreendimento produzido nessa faixa de renda, ele tem uma garantia de pelo menos, no mínimo 3%, garantido para as pessoas com deficiência, tá? Ou o que rezar a lei municipal, mas é o mínimo 3%. Se existir uma lei municipal que seja 4%, vai valer a lei municipal. Se a lei municipal for 1%, vai valer os 3%, ou seja, todo empreendimento produzido hoje para essa faixa de menor renda, ele tem a garantia de, no mínimo, 3% para famílias com portador de alguma deficiência, tá? E é isso que a gente já falou também, a questão dos kits, todos eles, depois da seleção, aquela unidade vai ser adaptável à necessidade da família.
Aqui são alguns tipos de especificação, né? A largura das portas, todas as portas têm 80 centímetros, hoje já é dessa forma. O aumento da área também já falei, e no banheiro tem que ser previsto uma área de transferência e o desnível máximo permitido dos pisos hoje é de 15 centímetros. Aqui, na verdade, a gente está mostrando um kit de adaptação. Esse kit ele foi desenvolvido em parceria com a própria Caixa Econômica e a Secretaria de Direitos Humanos e com os técnicos das áreas, e fizemos um kit quando a deficiência física, do cadeirante, por exemplo, deficiência nanismo, visual, auditivo, intelectual. Cada kit ele corresponde a uma necessidade. Então, dependendo do tipo de adaptação, que é físico, por exemplo, vai ter torneiras de acionamento fácil, de alavanca, as barras de banheiro. No caso do banheiro, ele tem uma área de transferência do banheiro para o box. Dentro do box você tem as barras, dependendo da deficiência, ela vai ter o banquinho, o retrátil. Ou seja, existe um conjunto de equipamentos que eles vão ser instalados na unidade para atender o tipo de deficiência que o portador tiver, né? Pode passar. Na verdade, aqui é uma apresentação um pouco do número de unidades contratadas já nessa segunda etapa, né? Nós já contratamos 611 mil, na que a gente chama de faixa 1 para essas famílias até 1.600, nós já contratamos 169 mil unidades, tá? E aí essas 169 mil, essas unidades todas são adaptáveis, né? Outra coisa importante também, hoje, por exemplo, os prédios, né? Às vezes algumas pessoas também fazem críticas, no sentido de, puxa, mas vocês estão fazendo unidades adaptáveis no segundo, no terceiro andar, o que adianta? Não, adianta sim, porque todos os empreendimentos que são produzidos verticais, claro que nós não estamos agora colocando elevador, mas é uma regra, todos já têm área para uma futura instalação de elevador. Então, um dia, se esse condomínio tiver a condição, ele poderá futuramente instalar o elevador. Então, as unidades já são produzidas, mesmo em todos os pisos, com essa condição de receber adaptação, e todos os empreendimentos verticais possuem área para futura instalação de elevador. Então, eu diria assim, que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um grande desafio que ele tem que permitir a sua perpetuação e o seu sucesso no programa. É um conjunto de situações, é escala de produção, porque nós temos uma meta considerável para produzir, né? São 2 milhões de unidades. Então nós temos que trabalhar escala. Só que ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando escala, nós não podemos perder qualidade. Nós temos que ter qualidade dentro de um determinado custo, porque nós temos um limite de custo. Nós temos que trabalhar a inserção dele dentro da malha urbana, com todas as condições de acessibilidade de acesso, e aí você tem então um conjunto, porque você está trabalhando a unidade, mas como é que você chega naquela unidade? Aí entram as outras políticas para permitir que o acesso a esse empreendimento seja adequado. Você tem que conseguir trabalhar a sustentabilidade das famílias. Você tem que ter um bom processo de seleção. Ou seja, na verdade, aí nós temos um conjunto de desafios e, com certeza, isso envolve a participação de toda a sociedade. Então, quando a gente está num evento como esses, e tem a oportunidade de poder estar falando para as pessoas, é importante que as pessoas conheçam as regras. Conversando aí com a Márcia, que é da equipe, que trabalha também lá na Secretaria Nacional de Habitação, ela estava dizendo, as pessoas foram muito ao estande perguntando, mas como é que eu faço para ter acesso? Como é que funciona? No final do ano passado, o Ministério fez uma campanha de publicidade dizendo como é que se acessa, as pessoas têm que ir ao município, se inscreverem. Qual é o direito? Como é que ela pode ajudar a fiscalizar
questão dos 3%. Então nós estamos também com um trabalho muito, assim, muito importante, uma parceria muito forte com a Secretaria de Direitos Humanos, que está exatamente se projetando, dizer, olha, onde é que vocês estão contratando empreendimento, porque a gente quer aproveitar os nossos contatos locais e divulgar que ali tem o empreendimento, que eles ajudem também a disseminar essa informação, passar a informação de que as pessoas devem se inscrever e como funciona o processo de seleção. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer essa oportunidade de poder estar falando e dizer que realmente essa parceria positiva envolve todos nós na sociedade. Obrigada.